Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério comprometido com a edificação do corpo de Cristo, comprometido com a pregação da palavra de Deus, conforme nos é revelada no Novo Testamento, ensinamentos de Jesus Cristo e de seus apóstolos. É por isso que nós convidamos a cada um de vocês nesta manhã a abrir o coração e a permitir que o Espírito Santo possa falar profundamente para dentro do nosso ser, lançando luz e trazendo então, consequentemente, cura, libertação, transformação e salvação. Deus quer realizar em nossas vidas um verdadeiro milagre, que é o milagre que se opera mediante a revelação da palavra de Deus. Eu quero, antes de tudo, lembrar a cada um de vocês a respeito da nossa 9ª Conferência Teológica, que vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 do mês de outubro. Todos os anos nós temos uma conferência de caráter teológico, sempre abordando algum tema de relevância para o povo de Deus, algum tema que possa de fato constituir na mente e no coração dos filhos de Deus uma fé sólida naquilo que é pertinente à salvação, ou que seja pertinente à nossa preparação enquanto igreja, na edificação do corpo de Cristo, como aqueles que querem de fato reinar com o Senhor por ocasião da sua vinda. Por isso, coloca aí na sua agenda, dias 18, 19 e 20 do mês de outubro, a 9ª Conferência Teológica do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, cujo tema será o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Serão 4 ministrações, todas baseadas no livro do Apocalipse, abordando os 4 arrebatamentos de João, o que inclui todo o Apocalipse, tratando ali de como que Deus, mediante o seu Filho Jesus Cristo e também da sua igreja, como que o Senhor alcança e conquista a vitória sobre todo mundo, desde a morte, passando por cada período, até então finalmente vencer todo o cosmo na sua totalidade, na sua plenitude. Eu tenho certeza que Deus vai nos agraciar grandemente com a sua palavra, com profundas revelações, o que vai resultar em cristãos mais sólidos e, sobretudo, mais preparados para os grandes acontecimentos finais da história da humanidade. A conferência vai acontecer aqui em Taguatinga, na nossa sede, nesse endereço que está aí no seu televisor, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Não deixe de vir, de participar conosco e também nos ajude a divulgar aos amigos, aos parentes, a todos quanto nós pudermos, para que na ocasião possamos estar aqui todos presentes, sendo alimentados pela palavra de Deus e orientados pela palavra profética, em o nome de Jesus. Coloque aí bem claramente, 18, 19 e 20 do mês de outubro, o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Vamos pegar nossas Bíblias neste momento, vamos nos acompanhar em mais uma ministração da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a doutrina dos apóstolos. Ou como está em Atos capítulo 2, versículo 42, que a igreja primitiva, ela permanecia, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E também em Efésios capítulo 2, versículo 20, como nos diz que a igreja de Cristo, ela é edificada sobre a doutrina
dos apóstolos e profetas, nos fundamentos dos apóstolos, o que significa que todo cristão verdadeiro e toda igreja genuinamente cristã que proceda de Cristo e que tenha compromisso com o Senhor Jesus, ela não se alicerça senão nos ensinamentos dos apóstolos, que é o ensinamento neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que é importante que você tenha sua Bíblia aberta para acompanhar e assim você verificar e testificar que essa mensagem que estamos pregando é de fato da Escritura, é de fato de Deus. Vamos abrir no livro de Romanos, no capítulo 3, eu quero ler aqui alguns versículos, versículos 21, 22, 23 e 24. Esses 4 versículos que nos falam sobre a redenção. Nós temos falado também sobre a redenção, apresentando a obra de redenção de Cristo como sendo uma das principais doutrinas dos apóstolos. Leamos então o texto sagrado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amados, nesses 4 versículos aqui de Romanos, no capítulo 3, nós vamos encontrar aqui vários princípios que são fundamentais para que se compreenda a doutrina apostólica a respeito da redenção de maneira adequada. Lembrando que a obra de redenção, esta mensagem, essa doutrina, essa verdade bíblica, nos lembra a respeito do resgate que Deus propõe ao homem perdido, levando em conta que Deus criou o homem perfeito, o homem sem pecado, colocado no Éden, mas que, tendo dado ouvidos à voz da serpente, simplesmente o homem caiu em transgressão, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que lhe legou imediatamente o pecado e a morte como consequências fatais. Conforme está em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Vejam que desde a queda do homem, o mundo todo caiu e agora este mundo está contaminado, está contagiado com o pecado e a morte, presentes em toda a humanidade. De maneira que não seria necessário sequer que alguém acreditasse na Bíblia para então ver que as consequências do pecado são reais, são verdadeiras. Basta que você olhe para a condição da humanidade, não somente no nosso tempo, mas em todos os tempos, como que a humanidade, ela está não somente apodrecida, mas no estado contínuo de apodrecimento, de misérias, de sorte que prevalece na humanidade a angústia de um homem que sofre as consequências da sua própria condição pecaminosa. O salário do pecado é a morte, e isto é uma grande verdade. Mas veja que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu grande amor e misericórdia para com a humanidade, Deus interveio na história do homem. Deus entrou na história do homem quando Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de mulher, quando diz que o Verbo, que é Deus, se fez carne. E com qual objetivo o Senhor entrou na história da humanidade? Ora, para resgatar o homem da sua condição de pecado e de morte. A obra de redenção, o que se materializa e se concretiza na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, quando ali estava o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Messias de Deus, o Cristo de Deus, pendurado na cruz do Calvário, ali ele sofria, como diz Isaías capítulo 53, uma morte vicária. E alguém pode perguntar, ora, o que é uma morte vicária? É uma morte substitutiva, é uma morte que é sofrida não porque ele fosse um pecador ou merecedor de qualquer penalidade, de qualquer juízo, pelo contrário, sendo ele o Filho de Deus, o Santo de Deus, sem culpa, sem dolo, sem pecado ou coisa semelhante, ele sofria a morte.
no lugar do pecador. É como que ele se colocasse ali, substituindo o pecador, no lugar do pecador, recebendo sobre si todas as transgressões do pecador, toda culpa, todos os pecados, todas as dores, sofrendo no lugar do homem, para então redimi-lo, ou seja, pagando Jesus pelo pecador o preço. Se o salário do pecado é a morte, Jesus então morre no lugar do pecador, e isto é redenção, é pagar o preço, é comprá-lo de volta, é pagar por ele tudo aquilo que ele, por sua vez, deveria pagar. Redenção. Jesus morreu no lugar do homem. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Entretanto, muitos ao longo da história, e certamente inspirados pelo espírito do erro, pelo espírito do engano, têm deturpado esta verdade bíblica, de maneira que muitos hoje em dia querem adquirir essa redenção ou adquirir a salvação em Cristo mediante obras humanas. É como que as pessoas se propõem a realizar coisas boas para Deus, com o fim, então, de alcançar, de conquistar, de adquirir ou mesmo de comprar a salvação. Esta manhã, certamente, há muitos que assistem a este programa que talvez compartilhem dessa mesma ideia de que a salvação, ainda que passe pela cruz de Cristo, como sendo uma obra da própria pessoa de Cristo, mas que acreditam semelhantemente que é preciso que o homem participe com as suas obras. Veja, se de fato a salvação ela fosse adquirida por obras humanas, qual seria o sentido de Deus se fazer carne para pagar pelo homem os seus pecados? Ora, não seria necessário que Jesus morresse pela humanidade, bastaria que cada um se propusesse a fazer o bem. Mas veja o que nos diz esse texto de Romanos capítulo 3, versículo 21. Começa dizendo assim: mas agora é num tempo dispensacional, porque até então, quando o apóstolo escreve esse texto, até então havia prevalecido por longos tempos a lei de Moisés, a lei que Deus havia entregue a Moisés no Monte Sinai, a lei que de um lado exige que se faça um tanto de coisas e de outro exige que não se faça outras coisas, ou seja, uma lei que declara o que o homem deve e o que o homem não deve fazer. O problema é que muitos ainda não entenderam, mesmo tendo hoje nas mãos a Bíblia Sagrada, não entenderam que o homem, ele é incapaz de agradar a Deus, ele é incapaz de fazer a vontade de Deus, até porque, como diz a Bíblia, não há na terra nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, conforme o testemunho de Romanos, capítulo 3, versículo 11, 12 e em diante. A Bíblia diz claramente que o homem carnal, o homem caído, ele não pode agradar a Deus. Basta que você leia o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 8, é dito que o homem que está na carne, isto é, o homem carnal, ou melhor, o homem que foi gerado da carne, que nasceu de Adão, que é carne, ele não tem em si mesmo nenhuma condição, nenhuma possibilidade de agradar a Deus. E você que nesta manhã assiste a este programa é a maior de todas as testemunhas. Lógico, se você usar a sua consciência diante de Deus, logo você perceberá que por mais que haja eventualmente uma boa vontade de agradar a Deus ou de fazer as coisas certas, logo nós nos vemos como aquele homem que está descrito em Romanos capítulo 7. Um homem miserável. Por que disse um homem miserável? Porque ali diz de um homem que, tendo conhecimento da lei e tendo conhecimento da vontade de Deus, se propunha eventualmente a fazer o bem. Entretanto, logo ele se encontrava em si mesmo, na sua própria carne, dentro de si, enraigado no seu ser, uma lei chamada lei do pecado e da morte, que o faz prisioneiro do pecado. Ora, uma coisa é a pessoa querer fazer o bem,
outra é ele ter o poder para realizar tal vontade. É por isso que em Romanos 7 diz: o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. É por isso que quando se fala da doutrina, da verdade a respeito da redenção, a primeira coisa a se estabelecer é a fonte, é a origem da salvação. No sentido de que Deus é o agente, é Ele que se propõe a comprar para si o homem, a pagar pelo homem o preço, sendo que agora o próprio Cristo crucificado há de se tornar para o pecador a justiça de que tanto ele precisa. É por isso que diz: mas agora, sem lei, ou seja, quando vem Cristo, retira-se de contexto a lei para que a justiça de Deus se manifeste. E aqui nós tocamos em uma verdade bíblica a respeito de duas justiças, ou de dois tipos de justiça. Uma é a justiça que provém de lei. É quando o homem ele pensa que ele pode se tornar justo diante de Deus pela prática do bem. Ora, mas como diz Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 10, aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, ora, ele é culpado de todos, porque ainda que ele faça muitas coisas boas, se ele errar em apenas um mandamento, ele é transgressor, ele é pecador e, portanto, ele está condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então a justiça do homem, ela não pode jamais alcançar o favor de Deus. Por quê? Porque é uma justiça falha, conforme nós encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 6, que o nosso melhor, ou a melhor da justiça do homem, é como trapo de imundície diante de Deus. É por isso que então o Senhor, ele manifesta sem a lei, retira-se a lei de contexto e Deus então manifesta a sua própria justiça. E aí, em detrimento à justiça dos homens, a justiça proveniente de lei, Deus oferece gratuitamente a sua própria justiça, que é o seu próprio Filho. Basta que você leia 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 29 e 30, que nos dizem claramente que Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, redenção e justiça e santificação. Todos os homens que porventura entrarão para a eternidade com Deus, para o seu reino eterno, na vida eterna, não poderão fazê-lo de outro modo, senão tendo como justiça imputada nele o próprio Senhor Jesus. Ou seja, o que Deus requer de nós para a entrada na glória eterna, que é justiça, Ele próprio nos dá gratuitamente. Aquilo que Deus pede de você, Ele próprio te concede mediante a fé. Não é isso que diz o texto? Versículo 22 do capítulo 3 de Romanos. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aqui nós encontramos mais um ponto importante que nos mostra, nos orienta como que o homem pode tomar posse desta grande bênção da salvação. Como é que o homem pode tomar posse, certamente, dessa justiça de Deus que é Cristo? Nos diz: justiça de Deus mediante a fé. É por isso que todo o Novo Testamento, ele tem uma única base, é a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nenhum homem de si mesmo, ele pode chegar a Deus, senão passando pela pessoa de Cristo. E isso no sentido de olhar para o crucificado, olhar para aquele que estava na cruz do Calvário, ali derramando o seu sangue, e vê-lo como muito mais que um profeta, muito mais que um mártir, muito mais do que qualquer um homem comum, mas olhando-o sobretudo como sendo Deus. Aquele que estava na cruz,
como diz o apóstolo Paulo, é o Senhor da glória. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 8, ali estava o Senhor da glória encarnado na sua humilhação, na sua obra de substituição, derramando o seu sangue e derramando a sua vida pelo pecador. E então me dirijo neste momento a cada um de vocês que nesta manhã assiste a este programa e ouve a esta palavra. A palavra de Deus declara que se no teu coração você crer que Deus enviou o seu Filho na cruz do Calvário, ali morrendo na cruz, para salvar a cada um de nós dos nossos pecados, esse que crê deste modo e confessa com os seus lábios que crer, você certamente receberá a salvação. É por isso que no livro de João, o Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eventualmente, alguém que está assistindo a este programa, está entendendo essa ministração, pode trazer algum questionamento como que dissesse, mas o que diz a Bíblia a respeito da lei? Por que Deus deu a lei ao homem? Certamente não foi para o homem andar na sua lei, fazer o bem e assim alcançar a dignidade da vida eterna? Bem, ninguém melhor do que a própria Bíblia para nos declarar por que Deus deu ao homem a sua lei. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, e leia comigo então o que diz o versículo 20. Declaração do apóstolo Paulo, explicando por que a lei veio ao mundo, por que Deus deu a sua lei ao homem. Diz o capítulo 5 de Romanos, versículo 20, com as seguintes palavras: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu explico, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, quando Deus deu a lei, Ele trouxe ali certamente, ali alguns mandamentos, para que o homem pudesse compreender o pecado que ele praticava. A lei, quando é dada, coloca em realce a transgressão, o pecado, e agora o homem sabe que aquilo que ele pratica é pecado, de maneira que é dito que quando veio a lei, a ofensa avultou-se, aumentou, colocou-se em evidência diante dos homens. Isso porque, sem a lei, como o homem pode simplesmente considerar-se um pecador? Então Deus, querendo não somente declarar o pecado do homem, mas sobretudo mostrar aqui em Romanos, no capítulo 7 e no versículo 13, que o pecado é maligno, é perverso. Leia comigo, capítulo 7, versículo 13 de Romanos. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, veja, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Então, quando veio a lei, foi para que Deus revelasse ao homem quão maligno é o pecado e quão transgressor é o homem. Isso porque o homem, mesmo na sua boa intenção de cumprir a lei, ele simplesmente não consegue, porque ele é escravo do pecado, ele nasceu no pecado e existe dentro dele uma lei chamada lei do pecado e da morte, que o faz prisioneiro do pecado e da morte. É por isso que aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, vamos encontrar dois grandes versículos que de fato explicam e fecham esse assunto de maneira muito maravilhosa. Capítulo 3 de Romanos, versículos 19 e 20, que nos dizem assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca
e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja que maravilha! Tudo o que a lei diz, aos que vivem sob a lei, o diz. Com qual objetivo? Para que se cale toda boca. Ou seja, uma vez que a lei, ela revela a vontade do coração de Deus, quando o homem, em qualquer lugar em que ele esteja, em qualquer tempo em que ele exista, ele tenta cumprir a vontade de Deus, e então ele se vê falho, e ele então fracassa nessa tentativa de cumprir com toda a vontade de Deus, então jamais ele poderá abrir a sua boca em arrogância, dizendo que ele é bom ou que ele é merecedor da vida eterna. É dito que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, a fim de que toda boca se cale diante de Deus. De maneira que nenhum homem na história de toda a humanidade, em todos os tempos, pode abrir a boca diante de Deus com arrogância, julgando-se merecedor ou julgando-se digno de vida eterna. Pelo contrário, toda boca se cala e todo mundo agora se vê culpado diante de Deus. É por isso que ainda nesse capítulo 3 de Romanos, versículo 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Eu quero então estender um convite a você que nesta manhã ouviu esta mensagem e que foi agraciado pela luz do Espírito Santo, pela luz do Evangelho. Você que, ao ouvir essa mensagem, foi constrangido no seu coração a se humilhar diante de Deus, vendo-se como um pecador e vendo a Deus como aquele que é bom, aquele que é justo, aquele que é misericordioso e que se inclina para nós a fim de nos conceder gratuitamente a vida eterna. Você que recebeu essa luz de Deus e que pode ouvir no seu coração a voz do bom pastor te chamando pelo nome, que você possa orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te louvo e te agradeço por tão grande salvação. Adore a Deus, simplesmente adore, agradecendo-o, porque a salvação entrou hoje na sua casa. Você que ao ouvir esta ministração, creu de todo o seu coração. Não deixe de nos procurar eventualmente neste endereço que está no seu televisor. Estamos todos os domingos às 18 horas aqui neste local, ministrando a palavra de Deus, ou mesmo em Planaltina, neste endereço que está aí, ou em Goiânia. Nós temos também no nosso site os endereços e agendas das nossas extensões ministeriais, para que possamos então te orientar melhor no Evangelho e então estabelecer um caminho de comunhão na presença de Deus, para juntos, como família, como igreja, como comunidade, como irmãos, nós continuarmos na fé até a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que todos vocês tenham um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.